Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa terceira aula de auditoria e consultoria em recursos humanos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Na nossa aula 3. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas e métodos para a coleta da informação ou de informações relacionadas à consultoria e também à auditoria e no próprio diagnóstico organizacional. Nós já falamos na aula passada. E essas ferramentas de métodos, ou seja, são ferramentas que auxiliam o consultor a buscar essas informações dentro da organização. As informações estão espalhadas dentro da organização em diversas maneiras, na cabeça das pessoas, em registros, em documentações, né? Em grupos de pessoas, inclusive está em relatórios de auditorias que já foram realizadas, consultorias já realizadas. Então, esse é o nosso perfil dessa nossa aula de hoje, é falar um pouco mais sobre essas ferramentas de gestão e também de coleta de informações e ferramentas da qualidade, que é o qual é muito interessante o consultor tenha conhecimento, nós vamos falar aqui também, tá bom? Então, primeiramente, contextualizando isso aqui, vamos lá? Independente do perfil do negócio, os empreendedores possuem uma gama de ferramentas capazes de revolucionar os empreendimentos, tornando os processos mais eficientes, poupando tempo e dinheiro. Vocês concordam com isso? Será que se eu utilizar uma ferramenta adequada, métodos adequados para você avaliar a gestão, avaliar uma condição de um processo, eu não posso ali contribuir com a melhoria contínua daquele processo? Vocês concordam com isso? Isso realmente faz todo sentido no momento que a gente elabora e avalia todos os processos dentro da organização com foco no diagnóstico e na consultoria organizacional, tá bom? Para isso, então, pessoal, métodos de coleta de informações. O que é um método de coleta de informações, né? Nós temos aqui alguns métodos de informações de coletas que nós buscamos essas informações para poder dar todo o aporte necessário no nosso diagnóstico organizacional, na nossa consultoria. No caso, o diagnóstico é uma pré-consultoria, né? É um serviço que vai antes da consultoria, tá certo? E o que nós temos então? A entrevista é um item que nós podemos falar aqui. A entrevista é um ponto que nós podemos conversar, que é o método da entrevista. A observação pessoal ou evidência objetiva também é um método de coleta de informação. Questionário é outro método de avaliação e busca de informações. E revisão de literatura. Sem sombra de dúvida, revisão de literatura quando nós avaliamos as documentações. Nós vamos abrir um pouquinho mais cada informação para colocar para vocês a importância deles no todo o contexto desse processo, certo? Isso faz toda a diferença? Sim, faz. Se eu tenho um método correto, uma metodologia para a coleta dessas informações, fica muito mais simples você buscá-las, né? Interagir com as pessoas, com a equipe de dentro da organização, tá trazendo menor problemas durante a atividade que ela está exercendo, tá certo? Porque a empresa não pode parar para você fazer a consultoria. Então, nesse caso, primeiro item, entrevista e observação pessoal. Nesse caso aqui, pessoal, entrevista e observação pessoal, nós temos o seguinte, método de coleta de informação e entrevista. E o que seria a entrevista? Existem informações que estão exclusivamente aonde? Na memória das pessoas, né? E elas estão envolvidas com outros problemas. O processo é relembrar fatos importantes ocorridos no passado e importante porque estes podem estar associados ao problema atual. Concordam comigo? Podem ser estruturadas ou não e realizadas de forma individual ou grupal. Então, você pode, de certa forma, realizar essa entrevista de forma estruturada ou até não, dependendo de como você faz essa pesquisa, tá? Essa entrevista. E essa entrevista, ela é a ferramenta talvez mais simples de você realizar. Porque você vai entrevistar um ou dois, ou um grupo de pessoas, mas é muito importante você ter em mãos esse tipo de informações e por que você está fazendo essa entrevista. Entrevista
vou dizer para vocês assim, de experiência, é o mais utilizado por todos os consultores. Claro que dependendo muito da característica, dos objetivos que você quer coletar os dados. Mas ele é muito utilizado quando você vai avaliar uma estratégia, você vai avaliar uma situação de processos. A entrevista é o meio muito mais rápido de se obter as informações. Claro que eu tenho que saber quem eu vou entrevistar, como eu vou entrevistar, né? Porque eu posso entrevistar um diretor, um gerente, um supervisor e depois ali entrevistar a base onde realmente a empresa se realiza, onde ela está processando tudo, executando as atividades. Eu posso ali entrevistar aí de 4, 5, 6 funcionários. Então perceba que são esses funcionários da base que vai me dar toda a condição de entender como que aquele processo é realizado. Isso vai garantir que, será que os gerentes, os diretores sabem do que está acontecendo na base? Porque é a base que vai me dar a sustentação para dizer como está sendo feito aquele processo, tá bom? Então, perante a isso, o que eu preciso fazer? Vamos lá? Eu preciso selecionar pessoas, preciso estruturar essa entrevista, né? Pode ser estruturado ou não, mas o legal é se você tem uma estruturação dela, né? Estar familiarizado a esse assunto, qual é o objetivo disso? Então, você se familiarizar a esse assunto, esclarecer os motivos da entrevista, e isso é muito importante quando você esclarece que o motivo da entrevista não é mudar nada, mas sim compreender o processo, porque quando você fala que vai alterar alguma coisa, as pessoas já ficam incomodadas, não é isso. Você vai querer entender como o processo, como aquilo é realizado. Isso é muito importante, que as pessoas começam realmente a dizer algo que ela tem em mente. Se tem um problema que poderia ser resolvido, não foi resolvido, e esse problema ele é constante, esse é o momento, nesse caso, de despertar nessa pessoa, poxa, que legal, você já falou sobre esse problema, por que ele não foi acatado essa solução, quais são os fatores, lhe falaram por que não foi acatado? Então você consegue, de certa forma, buscar da base. E outra coisa, inclusive, até a solução do problema você consegue, dependendo de como você realizar essas perguntas, tá bom? Outra coisa, você pode também, no caso, corrigir falhas, né? Não. E as perguntas sempre abertas. Quando eu falo sempre abertas, é porque me diga como faça, como é. E a gente tem ali uma experiência um pouco como consultor, que às vezes, quando o consultor interno, ele tem uma característica de querer explicar para a pessoa como que faz aquela atividade, ou seja, ele quer demonstrar sua capacidade empreendedora e o seu conhecimento. E, na verdade, o consultor não é esse momento. Na coleta da informação, ele não vai querer explicar nada, ele só vai ouvir. Ele não vai querer, mesmo ele observando coisas erradas no processo, isso vai dar condição dele escrever, avaliar que realmente o processo está sendo feito de forma errada ou errônea, né? E aí então subsidiar seu relatório para que aquele processo seja alterado com o seu relatório, certo? Outra situação então que venhamos agora, observação pessoal. Ele envolve a participação em reuniões importantes, bem como a observação do trabalho em determinadas áreas. É uma fonte rica, mas o consultor deve ter percepção aguçada e habilidade de traduzir em informações técnicas e objetivas. Então, o que seria isso então? Vou dar um exemplo para você bem simples que a gente sempre busca, né? Você realiza esse trabalho, como que você faz? Você tem uma instrução de trabalho? Tem uma instrução, legal. Então vamos olhar o que diz a instrução de trabalho. Eu faço isso, aquilo, item 2, eu faço assim, quando der problema eu faço isso, aquilo. Muito bom, a instrução de trabalho está corretíssima, né? Agora eu quero ver você fazer essa atividade. E quando você busca ela a fazer as atividades, você percebe que existem diferenças. Aquilo que ela fala na instrução de trabalho não tem nada a ver com o que ela faz na realidade. E isso pode estar em desacordo com as regras do negócio.
Então você percebe que existe algo errado. Eu já fiz um diagnóstico organizacional e aí eu percebi que a pessoa que estava sendo entrevistado por mim, né? Eu entrevistei primeiro, depois eu fiz uma observação pessoal. Eu fui lá na área onde ele executava a atividade. Aí eu falei, agora eu quero ver você executar essa atividade. E por incrível que pareça, o discurso dele era mas na execução era totalmente diferente. Então, ou seja, né, a passividade de erros era muito maior porque ele não cumpria as regras, aquilo que estava descrito dentro da instrução de trabalho. E aí ele corria riscos do processo ter problemas. E realmente tinha situações onde o problema ocorreu em função dele não observar as instruções de trabalho. Tá bom? Aí, dando continuidade dentro da observação pessoal, esclarece que a equipe, os motivos da observação do trabalho, acompanhamento do ambiente, não corrige o processo, né? Aquilo que eu comentei com vocês. Mesmo na entrevista, o objetivo não é corrigir processos e nem fazer comentários sobre aquele processo. Ou seja, quero só observar. E é importante você observar que é na observação que você consegue ter uma análise de tudo que está acontecendo, tá certo? Então, se ele está fazendo algo errado, deixa ele continuar fazendo errado. Aquilo para você serve como uma análise para colocar no relatório, dizendo e apontando aonde existem erros no processo. Aí depois a consultoria vai vir e consertar aquele problema ali, ou ter uma proposta para consertar aquele problema. Agora da situação, vamos lá? Questionário e análise de documentos. Esse questionário e análise de documentos também são informações importantes dentro da coleta de dados. O questionário é algo que nós podemos colocar ali como uma base muito mais simples e a própria análise de documentos é quando você vai e busca todas as instruções de trabalho. Mas eu tenho aqui detalhados cada um deles. Então vamos ver o que diz o questionário. Podem atingir rapidamente o maior número de pessoas e trazem dados numéricos que devem ser interpretados. O consultor deve ter competência para elaborar e interpretar essas respostas. Então, perceba que, quando eu tenho um questionário, eu preciso ter esse questionário com bases bem assim, construídas devido às questões que você vai abordar. E aquilo vai ter N respostas e vocês têm que se preparar para receber aquelas respostas e tabular aquelas respostas. Então, quanto mais ela for uniforme, quanto mais ela tiver objetividade, melhor para a avaliação de questionário, tá bom? Outra situação do questionário, ele é muito fácil a aplicação. Eu posso elaborar questionário para uma resposta, um objetivo para a auditoria, eu posso elaborar um questionário para a gerência, para a supervisão e outro também para os colaboradores. Ou pode ser tudo igual, não tem problema. Então fica a critério do consultor aplicar esses questionários, tá certo? Atinge um maior número de pessoas, claro, eu posso colocar isso aqui no e-mail das pessoas, numa mala direta, eu posso ali imprimir e entregar para cada gerência, distribuir para as pessoas, depois passar e recolher essas informações. Então o questionário ele passa a ser muito simples, muito rápido essa informação, tá? E também consigo abranger mais pessoas. Preserva o anonimato. E por que eu digo isso? A pessoa não precisa se identificar. Para responder esse questionário, as pessoas não precisam. Ou como você, eu quero que você coloque o seu nome. Dependendo do questionário, todo mundo quer colocar o nome nele, né? Mas se você está querendo fazer uma pesquisa de alguma coisa, onde a pessoa pode ali denunciar algo, claro que não é interessante você ter o nome das pessoas. Então, ele tem essa característica de preservar o anonimato de quem está respondendo. Outra situação, então, ele tem menor pressão sobre as respostas. E ele tendo menor pressão sobre as respostas, fica mais simples de eu avaliar essas questões, tá certo? Pessoal, então o questionário ele passa a ser muito simples, muito fácil de aplicar, mas ele dá muito mais trabalho que qualquer outra ferramenta, tá bom?
Outra situação que nós podemos olhar é a análise de documentos. A análise de documentos, ela inclui, por exemplo, a verificação de números, resultados, procedimentos, documentação escrita, né? Eu tenho ali, por exemplo, algum relatório de auditorias, relatórios de consultorias que foram realizadas, com vantagem, né? Traz objetividade ao trabalho e ocupa mais o tempo do consultor do que os profissionais da organização, no caso do cliente. Por quê? Porque eu vou buscar essas informações e cabe ao consultor olhar e avaliar todos aqueles números, aquelas informações que é pertinente ao que eu estou buscando. Então, dependendo do que eu estou buscando, se eu estou fazendo uma consultoria e informações de dados em volta de RH, eu vou buscar informações mais voltadas para o lado de recursos humanos. Eu vou pegar os subsistemas de RH, vou destrinchar todas aquelas informações que são números que realmente vai fazer toda a diferença se eu estiver colocando ou implementando alguma coisa que eu busque essas informações de dados dentro da área de recursos humanos, tá certo? Para isso, então, pessoal, o que nós temos? É muito interessante essa linha de análise, tá? Também análise de todos os procedimentos, instruções, normas políticas institucionalizados. Eu posso avaliar, então, procedimentos, pode ser procedimentos da qualidade, instruções, normas, políticas de RH, todas elas que estiverem institucionalizadas. Análise de relatório de auditoria ou de diagnósticos realizados anteriormente e também todos os dados que possam ser relevantes para análise de indicadores financeiros e processos. Tem áreas que não gostam muito de expor os números, mas nós fazemos com que a empresa e a área ela demonstre essas informações em função da necessidade de se compor um diagnóstico organizacional, porque esse é o objetivo das ferramentas, e é buscar essas informações para compor um diagnóstico organizacional, tá bom? Outra ferramenta de auxílio à gestão para auxiliar num diagnóstico. Algumas ferramentas podem ser utilizadas aplicando-os conforme a necessidade e característica dos que se pretende avaliar. Para a utilização das ferramentas, é necessário ter um conhecimento de forma a utilizá-la corretamente, viu? Para alcançar o resultado satisfatório. Então, nós temos aqui uma leva de ferramentas que é muito importante e faz todo sentido quando nós colocamos isso dessa forma. Essas ferramentas de auxílio à gestão são ferramentas utilizadas pelo consultor, quando quer resolver um problema, quando quer resolver uma coisa dentro da empresa. E aí, então, ele busca, através dessas ferramentas, implementar alguma coisa nova ou demonstrar algo através de uma análise de causa muito mais profundo. Então, esse é o papel de um consultor, ele buscar a solução do problema através de ferramentas de gestão. Tem gente que diz o seguinte, eu trabalhei com ferramentas, mas aquilo é muito ruim, não consigo. Vou dizer uma coisa a vocês, quando você não utiliza a ferramenta adequadamente, você não tem o conhecimento daquela ferramenta, fica mais difícil. E o problema é que o problema permanece. Quando você tem conhecimento e habilidade para tocar e implementar as soluções dessas ferramentas, tudo fica bem mais simples e vocês vão ter essa experiência que eu vou passar para vocês, tá bom? Matriz SWOT e Brainstorm. O que é uma matriz SWOT? Quem já trabalhou com matriz SWOT, quem já fez um planejamento estratégico, ele trabalha muito com a matriz SWOT na análise do ambiente. E é muito importante a análise do ambiente. Então, a matriz SWOT é uma ferramenta que auxilia a empresa a avaliar o seu ambiente interno, ambiente externo, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Né? Então, vamos ver o que vem a ser isso. A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise do cenário e muito eficaz na identificação de como anda o ambiente organizacional, seja o ambiente interno ou externo. Então, eu tenho aqui o ambiente organizacional, que nós temos o ambiente interno e o ambiente externo. É a base para a construção do planejamento estratégico. Quem trabalhou com planejamento estratégico já sabe disso. Que geralmente avaliam os ambientes e cenários onde a empresa está inserida. Nelas são identificadas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades.
E isso sim faz toda a diferença quando nós realizamos a nossa matriz SWOT. E quando nós fazemos a nossa matriz SWOT, praticamente a gente sai do corpo, né? Por quê? Nós fazemos uma avaliação de como está a empresa atualmente e aonde ela quer chegar. Então, e a gente faz uma análise também do mercado, e isso faz todo sentido, e aí a gente olha para a empresa e fala, opa, para aí, isso aqui não está aderente, preciso realmente melhorar esse processo, esse outro processo está ótimo, então vamos manter. Então, a gente consegue ter essa percepção das pessoas que compõem um planejamento estratégico, que faz toda a diferença nesse momento. Então, nesse momento, o que nós temos aqui? Um gráfico bem pequeno que fala da matriz SWOT. Aqui, pessoal, eu tenho os fatores positivos e os fatores negativos. Então, ou seja, dentro dos fatores positivos eu tenho as forças e as fraquezas e as oportunidades, né? Então, olha só, eu tenho os fatores positivos e os negativos. Eu tenho os fatores internos e eu tenho os fatores externos. Então, eu tenho, nesse caso, a SWOT, né? Como diz, nós falamos bastante, SWOT. Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o que eu tenho aqui? Fatores positivos internos são as forças e negativos são as fraquezas. Então, aquilo que a empresa tem de bom e aquilo que a empresa tem de ruim dentro da empresa, aquilo que não é bom dentro da empresa. Aquilo que tem de bom, vamos manter. Aquilo que não tem de bom, que é esse caso aqui, nós vamos melhorar, fazer um plano de ação para isso. Agora, fatores externos, aquilo que está além da empresa, está fora da empresa. Pontos positivos são as oportunidades, aquilo que a empresa poderia buscar e melhorar os seus números através de um novo produto, um novo serviço. E as ameaças, que é a nova concorrência, novos produtos e serviços que estão ali batendo na sua porta, né? Então, quando eu faço essa análise, esse cruzamento, há todo um diferencial, há todo algo que se avalia e aí você tem uma realidade, uma percepção real da situação da organização. Esse é o primeiro passo para o planejamento estratégico. Agora nós vamos falar um pouquinho do brainstorming. Todas as ideias deverão ser anotadas, quem já trabalhou com brainstorming, agrupadas e priorizadas com a participação de todos. Então, todos devem participar. E eu digo com a participação de todos, num total de, no máximo, aí, 10 pessoas, tá? Vamos colocar aqui 10 pessoas no máximo para a gente trabalhar um grupo. Então, o que essas 10 pessoas falarem deve ser anotadas todas as ideias são bem-vindas. Todas as contribuições devem ter o mesmo peso, independente de quem deu a ideia. Então, por exemplo, você vai ter lá uma pessoa, um diretor que levantou a mão e falou, na minha opinião, esse aqui é um problema X. Aí um outro funcionário levantou a mão, na minha problema, eu acho que é Y, essa situação é isso aqui. Todas devem ter o mesmo peso. Não tenha dúvida disso, né? Não importa quem está participando, se o presidente ou aquela pessoa que cuida do café, não importa. Todas têm o mesmo peso, tá bom? Não deverá haver julgamento de ideias. Então, nesse momento, todas elas estarão não podem ser julgadas, tem que ser acatadas. E aí depois, com o decorrer do nosso processo de avaliação, você vai aquela que tem menos pontuação, você vai excluindo e vai ficando aquelas que têm mais pontuação. Cuidado com a presença de diretores e gerentes e supervisores. Por quê? Eles acabam atrapalhando quando a pessoa que está coordenando o processo do brainstorming não sabe conduzir essa reunião. Por quê? A partir da hora que o gerente, o diretor, ele toma essa condição de dar direcionamento na questão, fica muito complicado, porque como que alguém vai bater de frente com o diretor e falar, não, o senhor está equivocado, o problema não é esse. Então, é muito complicado quando eles estão, mas é muito interessante também, tem um lado positivo nisso, porque o resultado faz parte do negócio
o diretor fez parte desse processo. Então, tem mais credibilidade no processo. Agora, cabe àquele que está conduzindo um brainstorm fazer com que cada envolvimento de diretores, gerentes, tenha o mesmo peso de outras pessoas, tá certo? Outra situação? Diagrama de causa e efeito ou Ishikawa, né? Quem trabalhou com Ishikawa, quem trabalhou com essa ferramenta, é muito interessante. Eu já trabalhei algumas vezes, também trabalhei muito com Brainstorm, que é muito mais simples, né? A causa e efeito já tem um pouco mais de situação onde você tem que buscar algumas informações, mas e também um método PDCA que nós vamos ver. Mas o que nós temos então? O que é o diagrama de causa e efeito? É uma ferramenta gráfica utilizada para explorar e representar opiniões a respeito de fontes e variações em qualidade de processos, mas que pode perfeitamente ser utilizada para análise de problemas organizacionais genéricos. Então, ou seja, ele pode ver qualquer coisa, pode ver aqui um problema, pode ser uma meta, pode ser o envolvimento, uma análise de uma situação, tudo que você possa imaginar, ele encaixa perfeitamente nesse processo do Ishikawa, tá? São ferramentas que são utilizadas na empresa para solucionar problemas ou buscar soluções para alguma situação que você queira ali denominar, tá bom? Possibilita também um detalhamento das causas prováveis de algum problema. Então, aqui eu tenho para vocês o diagrama de Ishikawa, né? Ele tem algumas medidas, ele tem algumas situações que nós podemos colocar aqui que é medida. O que é medida, o que é máquina, né? Isso aqui ele facilita as pessoas a lembrarem de problemas relacionados ao quê? Se você põe um problema assim, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Máquina parada, tá? Então o problema é máquina parada. Se a máquina está parada, é porque existe alguma medida que foi deixado de fazer, a máquina precisa de alguma outra coisa, os materiais utilizados nessa máquina, eu estou avaliando ali o problema. A mão de obra para isso é uma mão de obra especializada? Os métodos utilizados para utilizar essa máquina estão corretos? O meio ambiente onde ela atua, toda essa análise nós chamamos de meios, né? Então, tudo isso aqui está dentro desses meios. E esses meios que nós buscamos. Então, é uma ferramenta bastante completa e ela consegue, de certa forma, dar essa conotação de busca pela causa principal do problema. E aí, então, você vai começar a dizer o seguinte, mas por que isso ocorre? Aí você dá a resposta. Aí você fala novamente, mas por que isso ocorre? Até você chegar aonde não tem mais porquê. Quando você chegar naquela situação onde você não tem mais como responder os porquês, não tem mais o que dizer, ele pode ser a causa fundamental daquele problema, tá? Então, interessante, você tem hoje cursos especializados em ferramentas de gestão. Isso vai proporcionar à empresa toda uma avaliação do processo dela de forma ímpar. Eu vou dizer para vocês assim, de carteirinha. Quando eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, eu tinha essa necessidade de trabalhar com ferramentas, porque eu trabalhava muito com gestão. E aí, o que ocorre? Eu tinha uma experiência, mas eu não sabia conduzir uma ferramenta dessa, eu não sabia lidar com esse procedimento, né? Então, nós fizemos lá uma avaliação, fizemos um treinamento específico em ferramentas de gestão. A partir daí, os nossos resultados foram totalmente diferenciados. Por quê? Porque os nossos resultados, eu sabia então, eu compreendia por que não dava certo aquela ferramenta. Então, pessoal, quem já trabalhou com essas ferramentas e desistiu, não é porque a ferramenta é ruim, não. É porque realmente você não sabe trabalhar com ela, como eu não sabia trabalhar. A partir da hora que eu desenvolvi esse outro lado de avaliar como lidar com isso, com informações, com as pessoas, e nós sabemos que tudo isso é através de pessoas, nós estamos lidando com pessoas, e as pessoas, de certa forma, vão para as reuniões de bico uma com a outra, um gerente contra o outro, um diretor que não suporta aquela fulano,
aquela pessoa que já mandou e-mail e está, né? Então, são situações que você tem que contornar na hora de você buscar esses resultados. E tem mais uma coisa, você precisa ter autonomia para ir a fundo nessa ferramenta de gestão. Então, toda empresa que tem essa metodologia ou busca essa metodologia para desenvolver a melhoria dos seus processos, ela sempre está inovando em treinamento para a sua equipe de qualidade ou equipe de gestão. Então, essa ferramenta, ela vem realmente a acolher essa necessidade da empresa, tá bom? Método PDCA. Quem já ouviu falar em método PDCA, o MASP é a mesma coisa. O PDCA, ela é uma ferramenta de planejamento, como você pode ver aqui, onde nós temos um planejamento, execução, verificação e ação. Então, nós temos 3 situações que nós podemos olhar nessa ferramenta. O Plan, Do, Check e Action, né? O planejamento, verificação, observação, análise do problema e o plano de ação. Do, execução do plano de ação. Check é monitoramento, é a verificação dos resultados. E depois você tem Action, que é a padronização e a conclusão. Olhando dessa forma passa a ser simples, mas olha só, pessoal, a parte mais importante do PDCA não é a execução, é essa aqui, ó, do planejamento. A parte do planejamento é realmente que toma mais tempo para que a gente possa trabalhar. E vamos ver por quê? Então vamos lá. Olha só, dentro do planejamento eu tenho que avaliar o problema, observar esse problema, fazer uma análise desse problema para descobrir qual a causa principal. Olha aqui, ó. Então eu tenho que descobrir qual é a causa principal e fazer um plano de ação. Então, praticamente, o planejamento ele é fundamental para a conclusão desse negócio. Se eu delegar ou se eu passar por cima de alguma observação daqui, eu vou, de certa forma, comprometer toda a minha atividade. Aí, só aí, então, eu vou para o próximo passo 5, que é a execução. Executei, eu vou avaliar, passo 6, e eu faço a seguinte pergunta: ele foi efetivo? Se foi efetivo, ou se ele não foi efetivo, eu volto aqui na estaca 2, que eu, de certa forma, eu peguei uma causa errada, não era nada daquilo que eu estava pensando, então vamos reavaliar a nossa causa. Porque se eu pegar uma causa de um problema que não tem nada a ver, o problema vai voltar novamente, tá certo? Voltamos aqui? E aí, então, se ele foi efetivo, sim, eu vou padronizar e depois eu vou concluir. Então, perceba que a ferramenta é excelente em avaliação e eu preciso, então, ter esse lado do planejamento muito mais aguçado. Tá certo, pessoal? Fluxograma e plano de ação. Talvez seja os dois mais simples que nós podemos trabalhar aqui, que é o fluxograma e plano de ação. Quem já trabalhou com fluxograma? Bom, eu já trabalhei muito com fluxograma, né? E o que vem a ser esse fluxograma? Tá aí um fluxograma para vocês. Uma ferramenta de auxílio e gestão, fluxograma. E aqui, simples, né? Aqui é de uma solução de um problema. O que eu tenho aqui? O início, identificação do problema. Mais importante é você saber a interação desse fluxograma, né? Observar e analisar o problema. Você identifica a causa principal. Pensa aqui no PDCA, ó. É quase que um PDCA. Você identifica a causa do problema, elabora um plano de ação, está aqui, executa a ação. Problema resolvido? Não. Volta para cá. Se sim, você implanta e padroniza. Ou seja, eu posso olhar isso aqui como um fluxograma e eu posso utilizar o fluxograma também para mapear um processo, tá certo? Outra situação também é o plano de ação, que também é muito simples. Plano de ação é um conjunto de propostas, programas de projetos estratégicos agrupados de forma ordenada com um objetivo específico. Então, pessoal, toda reunião, todo plano, toda ferramenta de gestão, ele termina com um plano de ação. Toda ela é um plano de ação. E esse plano de ação é para solucionar o problema que você ali identificou, correto? Através de uma análise de causa. Isso é importante? É.
porque isso faz toda a diferença quando você faz uma análise de causa e você quer agora sanar o problema. Então, você monta um plano de ação. Quem vai fazer? Então, vamos no plano de ação. O que tem? Olha lá. Quem vai fazer? O que vai fazer? Quem vai fazer? Quando? Onde? Por quê? Como e quanto isso vai custar. E esse plano de ação, ele pode durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, não tem problema, mas ele deve ter feito um follow-up constantemente e reavaliado todas essas ações, tá certo? Então, essas ferramentas eu julgo ser as principais. Tem muito mais ferramentas de gestão, mas essa eu julgo ser as principais, tá bom? A nossa situação-problema. O que nós temos então de situação-problema que eu coloquei para nós aqui hoje? A empresa JMD Confecções está necessitando de um serviço de consultoria. Ela precisa realizar uma pesquisa de clima organizacional com o objetivo de identificar o grau de motivação desses funcionários, dos seus funcionários. Então, olha lá. Primeiro, quais funcionários farão parte da pesquisa e qual ferramenta a ser utilizada para a coleta dessas informações? É uma pesquisa, uma pergunta bem simples, mas a gente precisa responder a ela, né? Estou avaliando a empresa, o que eu posso responder em função do que nós vimos aqui? Se a empresa necessitar saber o grau de motivação dos funcionários, é interessante a pesquisa ser realizada com todos os funcionários da empresa. Então, isso aqui passa a ser algo interessante e seguido pela empresa. O resultado pode ser avaliado por cada gerência e consolidado. A ferramenta mais qualificada para realizar a pesquisa é o questionário. Por quê? É mais fácil de realizar e eu consigo colocar isso para toda a organização. Não preciso do nome do funcionário, eu posso colocar perguntas normalmente abertas, ou eu posso fazer perguntas fechadas, onde ele vai responder só sim, não, e o porquê do não, ou porquê do sim. Então, dependendo da estratégia de como você coloca isso, ele te traz, então, essas informações. E a partir dessa informação, você pode, então, determinar o objetivo, né? Avaliar a motivação das pessoas por gerência, por diretoria. Ele consegue fazer todo esse levantamento e aí dá a resposta para a diretoria, no caso, ou a empresa que, no caso, você está trabalhando, se você é uma empresa de fora ou se você é um consultor interno, tá bom? E por último, pessoal, o que nós temos aqui? Vimos algumas ferramentas de apoio, de coleta de informações, que é essa aí, questionário, entrevistas, observação pessoal, análise de documentos, é muito importante. Você busca essas informações para fazer parte da coleta das informações de quem está fazendo um diagnóstico organizacional. Então, ele precisa levantar as informações. Diferentemente das ferramentas de gestão, onde você não só vai buscar informação, mas como você vai solucionar o problema. Então, a ferramenta de gestão, ela quer solucionar o problema. Então, ela vai buscar o problema, identifica o problema, e nesse problema ela vai identificar a causa primordial desse problema, e nós vamos acatar e fazer com que nós, com o trabalho da equipe, eliminar esse problema. Então, para isso, nós falamos de Ishikawa, nós podemos rodar um PDCA, um brainstorm. Todas essas ferramentas estão aptas a identificar o que? A situação, problema ou a causa primordial de um problema. E a partir daí, então, eu tenho ali o fluxograma, onde eu posso mapear processos quando necessário. Eu sei que hoje o fluxo faz muito mais diferença. Tem fluxograma que substitui instruções de trabalho, porque o fluxo é muito mais simples de você desenhar, né, do que você ficar escrevendo toda aquela 3, 4, 5 páginas. Então, o fluxograma, ele consegue aglutinar tudo isso, ser muito mais simples e visivelmente mais fácil de compreender a atividade. Você tem um plano de ação, que depois que você identificou o problema, nós vamos colocar as atividades, o que tem que ser feito num plano de ação e implementar esse plano de ação. Isso faz toda a diferença dentro de um sistema de gestão dentro da organização. Essas competências, esses conhecimentos, quando você tem elas e você consegue transmitir,
faz toda a diferença dentro da organização. Aposto que se você tem essas competências, também vai fazer parte e vai fazer a diferença.